A outra observação que foi feita pelo deputado Edmilson, que cruzou os braços, o governo cruzou os braços, o governo... Mas ele mesmo fala, nós estamos numa crise terrível, mas está havendo algum aperfeiçoamento do Minha Casa Minha Vida, então não está de braço cruzado, está aperfeiçoando Minha Casa Minha Vida. Perguntou também, eu acho difícil, né? O governo chega e diz o seguinte, olha, eu vou... É um ataque contra a corrupção, contra a roubalheira, contra crime. Aí, o governo, em um mês, manda uma medida anticrime para o Congresso. E em um mês manda uma medida de reforma da Previdência. Aí passam 3, 4, 5 meses, aí se fala assim, pô, não fizeram nada, não fizeram nada. Eu pergunto, bom, chegaram aqui 2 emendas há 4 meses. É a única coisa que eu posso dizer. Então, eu não vejo ninguém de braços cruzados. Eu suponho que está todo mundo trabalhando, né? Só não aprovou porque não deu tempo ainda, mas eu não estou vendo ninguém de braços cruzados. As reformas chegaram há 4 meses. Eu suponho que está todo mundo trabalhando, é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos explicando, está reagindo, está vem, volta. Eu acho que isso é o tempo da democracia. Nem vocês podem dizer que nós estamos de braços cruzados, nem nós vamos dizer que vocês é que estão atrasando. Ninguém vai dizer isso. É o rito normal de uma democracia. Deputado Ivan Valente, reforma tributária, lucros, dividendos, herança, etc. Eu tenho algumas dificuldades, por exemplo. Eu sou um cara que eu gostaria de acelerar privatizações. O presidente tem preferência. Ele, por exemplo, não era privatista. Ele diz, não, hoje eu reconheço que está faltando dinheiro, saúde, educação, não tem sentido a gente ficar carregando Correios com um buraco danado, quebrando, inclusive, os fundos em cima, sem poder resolver o problema. Então, talvez seja melhor privatizar. Então, isso é um processo. A mesma coisa os impostos. Durante a campanha, o presidente disse, não vamos aumentar impostos. Não vou criar nenhum imposto novo. Então, isso para uma equipe econômica cria uma limitação, sim. Agora, eu posso fazer o seguinte, os impostos sobre lucros são 34, são sobre as empresas. Eu posso estimular um reinvestimento, eu posso falar assim, olha, eu vou botar imposto sobre dividendo, na hora que sair para a pessoa que é rica e vai receber, ela paga. Mas se deixar dentro da empresa, não, porque aí eu estimulo o reinvestimento. Então, dentro dos parâmetros que nós tivermos, nós vamos estar trabalhando para isso. A outra pergunta é, tecnicamente, se abono é previdenciário? É de natureza previdenciária, sim. Está na Previdência. Está na Previdência, está escrito, olha, até 2 salários mínimos, acontece isso, é dado um abono, está lá na Previdência. Então, tecnicamente é. Embora eu reconheça que quem tem 2 salários não é rico. Não é rico, ninguém está falando disso. Justamente quando você pega a trajetória futura, a incidência, eu repito, ela está pegando justamente o pessoal que se aposentava com 40 e poucos anos, com gordos salários, e inclusive me foi perguntado, eu vou chegar lá mais adiante com o deputado Elias, que pergunta exatamente o que é privilégio. Só vou responder antes o que é o Macri. Falou-se do Macri. O Macri justamente empurrou com a barriga. Ele não fez, a Kirchner gastou bastante, durante bastante tempo, e empurrou com a barriga, o Macri entrou e não fez na intensidade necessária os ajustes. O problema está lá latente. Você vai dizer assim, é do Macri ou é da Kirchner? É de todos eles. É da Argentina, não adianta ficar no empurra-empurra. É da Argentina. Os gastos foram excessivos, não conseguiram se acertar de um jeito, trocaram, não fizeram o que tem que ser feito, não estão dispostos ao sacrifício. Quem não está disposto a consertar, continua repetindo o que o Einstein disse, é insanidade, fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Os gastos estão descontrolados, ninguém conserta, é uma vida insana. Os países ficam em vidas insanas, anos, décadas às vezes. A Argentina já foi a 6º país mais rico do mundo, até que foi picado por um vírus, que eu também não vou dizer qual é. O deputado Rui, também, ainda conversando sobre isso, eu respeitosamente elogio o Bolsa Família, mas nem elogio é compreensível. Quando você elogia, parece que é ofensa. Então, eu quero repetir que eu elogiei o Bolsa Família e parecia ofensa. Agora, muito educadamente e respeitosamente, perguntou se eu tenho experiência. A minha experiência foi de criar muito valor para fundo de trabalhador, devolver 2, 3 vezes o dinheiro. Ao contrário, aí eu pergunto se a sua experiência é com gente que fez a mesma coisa ou com gente que derrubou.
É uma pergunta também, sem ofensa nenhuma, por favor. O senhor me perguntou sobre a minha experiência, eu estou perguntando sobre a sua, respeitosamente. E eu não interferi em nada, hein? Eu não interferi em nada. Não, só indicaram pessoas para os fundos, eu estou só perguntando. Eu indiquei pessoas para gerir um fundo, tá? Então, por favor, cada um sabe sua experiência de vida e a justiça está aí para isso. A justiça está aí para isso. Vamos lá, vamos. Não, o que eu geri, eu devolvo 2, 3 vezes o que eu pego. Tem gente que pega e some com o dinheiro, inclusive quebra tudo. E não quebra só o fundo, não, quebra a fundação, o banco, quebra tudo. Quebra o país, quebra tudo. Mas, evidentemente, eu não estou me referindo a ele. Respeitosamente, eu jamais me referiria a ele assim. Bom, agora o deputado Elias perguntou exatamente o que eu entendo por privilégio. O que eu entendo por privilégio. Eu vou ser específico. Privilégio é um funcionário do Legislativo, o salário médio é 20 vezes o salário médio do regime geral. Isso é o que eu entendo por privilégio. Resposta específica. O salário médio de um auxiliar funcionário do Legislativo, não estou falando dos senhores, estou falando dos seus funcionários, é 20 vezes o salário médio do trabalhador brasileiro. isso é o que eu entendo por privilégio, é isso que está sendo cortado. Pessoal, eu estou sendo específico, eu estou dando uma resposta específica, R$28 mil, vou repetir alto para a mídia entender, R$28 mil é o salário de um funcionário do Legislativo, R$1.300 é o salário de um aposentado do INSS. Isso é que eu entendo por privilégio. Esse é um privilégio. A perguntou qual era o privilégio. Eu estou dizendo qual é o privilégio. Não, no privilégios no regime geral tem também. Por exemplo, os senhores políticos vão se aposentar com 5.800, que vai ser o teto, igual todo mundo. Esse privilégio vai embora também. Vocês estão no regime geral. Respondi, então, nos dois sistemas. Agora, por favor, deixa o seu objetivo, porque eu tenho só 10 minutos. O lucro de bancos é alto mesmo. É muito alto. E sabe por quê? São 5, são 6. 200 milhões de brasileiros precisando pegar dinheiro em 5 bancos, 6 bancos. Por isso que eu digo, precisamos de competição. A competição é boa. A competição só não é boa para o empresário. Para o empresário que tem amizades no governo, que consegue favores. Para esse, a competição é inimiga deles. Agora, a competição é amiga do trabalhador, porque ela entrega tudo barato para ele. Quando tem competição em telefone, todo mundo tem telefone. Entregador de pizza, todo mundo tem. Antigamente não tinha, tinha que declarar no imposto de renda, porque só tinha um que fazia telefone. Então, isso a gente precisa aprender. Os lucros são enormes nos bancos. São mesmo excessivos. Tem 4 bancos. Não é? Tem um produtor de petróleo, tem duas refinadoras, tem uma distribuidora. Tudo no Brasil está cartelizado. Nós precisamos botar competição nesse sistema. A competição é amiga do trabalhador. Ela cria mais emprego, gera mais investimento, entrega os produtos mais baratos. Ela exige mais da classe empresarial. A deputada Alice Portugal me fez algumas perguntas. Sim, operação compromissada. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, está examinando tudo. Está examinando tudo no relacionamento. Quer aumentar a competição, nós já criamos uma empresa simples de crédito, exatamente para as comunidades menores o dinheiro chegar barato. Operações compromissadas, onde o Banco Central, o Tesouro, a União, botar títulos na carteira do BC e pagar juros sobre aquilo, e depois dizer que aquilo foi um lucro do Banco Central, é uma relação entre o Banco Central e a União que nós vamos examinar. Nós estamos examinando essas relações. Eu não posso falar de coisa que não está na minha esfera. Nós temos um Banco Central que, teoricamente, será independente. Nós estamos indo nessa direção. Agora, eu já falei com ele 2 ou 3 coisas importantes a respeito disso, e eu espero que ele é que vai atacar esse problema. Isso é território dele, a pergunta deve ir para ele. Da mesma forma que em educação, perguntas específicas sobre a educação têm que ser com o responsável por educação. A pergunta, quando é mais geral, quando é, por exemplo, corte e contingenciamento, eu posso fazer essa diferença. Quando é uma pergunta pessoal, a minha irmã está há 20 anos nisso, há 30 anos nisso, e eu quero que alguém mostre alguma reunião que eu fiz no Ministério da Educação, ou qualquer reunião que eu fiz com qualquer pessoa do Ministério da Educação, desde que cheguei aqui, ou com ela, para conversar sobre coisa de educação. Então, você pegar uma pessoa que trabalha a vida toda num setor, a família,
gosta disso. Isso não pode ser crime. Agora, vão e peguem alguma coisa, algum relacionamento meu com ela. É absurdo isso. Só existe na imaginação dos senhores. Quer dizer, é quase desumano, porque a minha irmã mora aqui, eu estou aqui há meses, há 5 meses, eu nunca saí para jantar com ela, nunca para sair para almoçar com ela, exatamente para não ouvir ofensas. Mas não é ofensa, é uma pergunta. Eu estou só respondendo. Então eu respondo o seguinte, eu não tenho corte e contingenciamento são coisas diferentes. Eu não tenho como responder coisa assim, entendeu? Isso desculpe, senhor. Eu posso fazer uma exigência para ela. Ou eu peço demissão, ou ela vai embora do país enquanto eu estiver aqui. Vocês têm que pensar um pouco antes de fazer essas ofensas. Vocês andam em territórios diferentes e depois você acha que todo mundo anda no mesmo território. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não sei. A senhora não sabe o meu, eu não sei o seu. Eu não sei onde a senhora anda. Eu não sei onde a senhora... A senhora disse que não sabe onde eu ando. Eu estou dizendo que eu não sei onde a senhora anda. Sei. Tá bom. E vou perguntar, e vou levar a sério a sua última pergunta também, que é a diferença entre... Como é que os pilares... Não é respeitoso, não, isso não é respeitoso. Vocês estão acostumados a desrespeitar respeitosamente. Vocês estão acostumados a desrespeitar respeitosamente. Perguntar o que a minha irmã tem a ver. Isso é um negócio de maluco. Agora, dito isso, vamos lá. Pergunta a ela o que ela fez para me beneficiar. O que eu digo é o seguinte, eu nunca entrei para nenhuma reunião no Ministério de Educação. Nenhuma. Sendo uma pessoa que podia ajudar muito. Eu acho até que eu estou prejudicando o meu país por excesso de zelo e correção para não ouvir pergunta desse tipo. Porque eu conheço o setor e não estou falando sobre o setor. Bom, dito isso, a diferença entre os pilares. Vamos voltar para a pergunta respeitosa. Como é que pode alguém que não contribui, um sistema que tem só uma contribuição, como é que ele pode melhor que o outro, se ele não tem os 2 pilares ou os 3 pilares, etc. Primeiro, os 3 pilares seriam a contribuição do empregado, do trabalhador, o segundo pilar seria a solidariedade do governo, o terceiro pilar seria o da empresa. O primeiro pilar, que é o do trabalhador, continua, em qualquer regime. O segundo pilar, que é a solidariedade, nós estamos dizendo que qualquer que seja um sistema de capitalização, ele terá que ser solidário. Então, ele estará lá. E o terceiro, que é o da empresa, que é justamente o que você tem que decidir. Você quer que eles contribuam, entre aspas, e o desemprego seja maior e eles não contribuem para a Previdência, ou você, pelo menos para os jovens, não é para nenhum de nós que já tem experiência, que já tem seu emprego, é o rapaz justamente que tem a taxa de desemprego que é mais do que 2 vezes a taxa de desemprego. Vocês estão achando que 13% é muito? Entre os jovens é quase 30%. É muito alta. E esses jovens precisam de um primeiro emprego. Então, não custa nada fazer, como fizeram lá no Chile, de tentar dar uma entrada fácil para ele no sistema, sabendo que é solidário e que, se não conseguir, a sociedade repaga. Agora, o mais importante é fazer a distinção entre um regime dinâmico, que acumula capital, leva recursos para o futuro, e esse sempre foi, e aí não é nenhuma crítica, tecnicamente, o grande problema do socialismo é que ele sempre achou que era um jogo de soma zero. Então, ele acha assim, se um ganhou, o outro perdeu. E o grande mérito, justamente, que os chineses reconheceram, que os russos reconheceram, que todos estão, que o Vietnã está reconhecendo, é que os sistemas são dinâmicos. Pode ter ganha-ganha. Não é um ganhou, o outro perdeu. Pode ter ganha-ganha. Então, uma economia que cresce mais rápido e gera mais emprego, todos ganham. Então, um regime de capitalização gera um futuro muito melhor para todos do que um regime onde todos os pilares contribuem para ficar estagnado. Todos os pilares estão contribuindo. Os 3 pilares estão contribuindo. Aqui no Brasil, o sistema de repartição tem os 3 pilares. Tem a solidariedade. O sistema quebrou antes da população envelhecer. Então, a pergunta é essa. Entendeu? Claro que quando você leva recursos para o futuro, você está acumulando, o país está crescendo mais rápido e tem muito mais garantia, todos, até para fazer um regime de repartição, se quiserem. A última pergunta era do... Aliás, não era nem pergunta, era um alerta, das várias coisas que ele falou e com as quais eu concordo.
ele fez um alerta importante. Deputado Jordi, eu tenho aqui, deputado Jordi. Ele fez um alerta importante, que é o seguinte: esse alerta é muito importante, porque ele não se aplica só à União, ele se aplica também a todas as prefeituras e estados. O que está acontecendo hoje é o seguinte: já atingiu, na maioria dos estados e municípios, os gastos com pessoal já chegaram a 70%, 40% em alguns estados com inativos e 30% com ativos, ou seja, 70% dos gastos públicos já são só com pessoal. Então, em muito pouco tempo, vai faltar dinheiro mesmo para a saúde, para a educação, para saneamento, para tudo. Porque a máquina não está processando bem esses recursos, ela está destruindo esses recursos, está consumindo esses recursos e não está conseguindo sequer pagar, não vai conseguir pagar nem o funcionalismo, nem as aposentadorias. Essa reforma não é uma reforma que a gente goste de fazer. Nós não estamos fazendo isso porque é bom, porque é bonito, porque... Não é, porque não há alternativa. Não há alternativa. Tá certo? Agora, os senhores estão perfeitamente na capacidade decisória de fazer essa reforma e não fazer a capitalização depois. Não existe, não é uma ligação, não é indissociável, tá certo? Isso não é indissociável. Os senhores têm alternativa. Essa ideia do regime de poupança garantida é uma alternativa para os jovens, que os senhores vão examinar e dizer sim ou não. Agora, expliquem para os filhos depois. Ó, preferi não, porque eu queria que você viesse contribuir com o meu. Sob o nome da solidariedade, eu botei você nesse barco que está afundando. Expliquem isso depois para gerações futuras, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Comigo, sem problema nenhum. A minha obrigação é esclarecer. E a minha obrigação é acatar o resultado escolhido final, com todo o respeito.